Vamos a uma reflexão? Você sabia que houve uma época em que uma doença mortal virou tendência estética? Parece absurdo quando a gente ouve isso hoje, mas aconteceu. Durante a era vitoriana, lá no século XIX, muitas pessoas passaram a admirar a aparência de quem sofria de tuberculose. A pele extremamente pálida, o corpo magro, olhos brilhantes e aquele aspecto delicado e quase etéreo começaram a ser associados à beleza, sofisticação e sensibilidade. O que torna essa história tão intrigante é que a tuberculose era uma doença devastadora. Ela causava febre, fadiga, perda de peso, enfraquecimento progressivo do organismo e levava milhões de pessoas à morte. Mas em algum momento algo curioso aconteceu. A aparência produzida pela doença começou a ser romantizada. A magreza extrema passou a ser vista como elegância. A fragilidade ganhou um ar de refinamento e o sofrimento, de alguma forma, recebeu uma camada estética. E foi justamente nesse ponto que eu comecei a pensar em algo que vai muito além da história da tuberculose ou da era vitoriana. Enquanto eu estudava nesse período, não conseguia parar de me perguntar, como a sociedade inteira conseguiu olhar para uma doença devastadora e enxergar beleza. Como foi possível que algo que estava destruindo vidas passasse a ser admirado e até desejado? E quanto mais eu refletia sobre isso, mais percebia que essa talvez não seja apenas uma questão histórica. Talvez seja uma questão profunda humana, porque nós também fazemos isso. Talvez não com a tuberculose, mas com muitas outras coisas. Nós temos uma tendência curiosa de nos deixarmos encantar pela superfície. Muitas vezes olhamos para aquilo que é visível, admirado ou celebrado e concluímos que aquilo também deve ser verdadeiro, saudável ou desejável. E foi impossível não lembrar de uma passagem bíblica que sempre me faz pensar sobre a forma como enxergamos as pessoas e o mundo. Vamos à Bíblia. Quando Samuel foi enviado para ungir o futuro rei de Israel, ele chegou à casa de Jessé sem saber qual dos filhos havia sido escolhido por Deus. Então ele viu Eliabe e, sinceramente, a reação de Samuel parece muito humana, porque Eliabe tinha presença, tinha aparência, tinha tudo aquilo que alguém imaginaria encontrar em um rei. Samuel olhou para ele e pensou que certamente aquele era o escolhido de Deus. Mas Deus interrompe aquela conclusão com uma frase que atravessou séculos e continua confrontando a nossa maneira de pensar. Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Sempre que leio esse texto, eu fico com uma sensação de que Deus não estava apenas corrigindo Samuel. Ele estava revelando algo sobre todos nós. Nós olhamos muito a aparência, aquilo que é rápido, Porque exige menos esforço. É muito mais fácil a gente avaliar o que está diante dos nossos olhos do que discernir aquilo que está sendo na profundidade. Talvez dê mais trabalho. Talvez por isso sejamos tão influenciados pela cultura ao nosso redor. Afinal, a cultura sempre trabalha na superfície. Ela nos apresenta imagens, tendências, estilos de sucesso, padrões de beleza. E se não tomarmos cuidado, começamos a absorver esses padrões sem perceber. É interessante porque a neurociência mostra que nosso cérebro aprende por repetição. Quanto mais somos expostos a uma determinada ideia, mais familiar ela se torna. E aquilo que se torna familiar muitas vezes começa a parecer correto. Por isso que eu acho tão fascinante quando o apóstolo Paulo escreve sobre a renovação da mente, que está lá em Romanos. Porque ele não está falando apenas sobre um comportamento moral. Ele está falando sobre a percepção, sobre a necessidade de desenvolver discernimento, para não sermos moldados automaticamente pelos valores do ambiente em que vivemos. Quando Paulo fala sobre não nos conformarmos com este século, ele está nos convidando a examinar aquilo que estamos admirando, desejando e perseguindo. Porque a verdade é que aquilo que admiramos acaba influenciando o que nos tornamos.
Se admirarmos apenas a aparência, começamos a viver para a aparência. Se admirarmos para aprovação, começamos a depender da aprovação. Se admirarmos apenas reconhecimento, começamos a construir a vida em torno do reconhecimento. E talvez seja exatamente por isso que a renovação da mente seja algo tão importante. Ela nos ajuda a voltar para um lugar de clareza, um lugar onde conseguimos olhar para além daquilo que é popular e perguntar se aquilo também é verdadeiro. No fundo, a questão não é apenas o que estamos vendo. A questão são quais critérios estamos usando para interpretar aquilo que vemos. Porque foi justamente quando uma sociedade perdeu a capacidade de fazer essa distinção que uma doença passou a ser confundida com beleza. E talvez o desafio continue sendo o mesmo para nós hoje. Agora eu faço uma pergunta. Existe alguma ideia, algum modelo de vida ou de ser que você admirou durante anos e depois descobriu que estava apenas se baseando na aparência? Me conta aqui nos comentários e eu te espero no próximo vídeo.